Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma satisfação e uma responsabilidade muito grande estar aqui com os irmãos, nesse momento do estudo da Palavra de Deus. E o tema para esse dia está no capítulo 5 do livro do Credo Apostólico, que eu acho que os irmãos estão estudando com o pastor. E esse livro, esse material, ele foi produzido pelo pastor Ernest Maia, que ele é professor lá no Centro de Formação Andrew Jump, em São Paulo. Então, eu vou estar falando nessa manhã um assunto que todos nós já conhecemos. Vamos fazer uma revisão, Eu sempre coloco assim. Então, hoje nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. O que é a paternidade de Deus? Por que Deus é nosso Pai? Por que nós chamamos Deus de Pai? É algo que nós precisamos refletir, meditarmos, Então, quando nós oramos a Deus, nós nos dirigimos ao Senhor como Pai, Mas por que eu aprendi assim e de que forma nós tivemos esse embasamento a respeito da paternidade de Deus para conosco? Antes de nós lermos, então, o texto do Pai Nosso, que nós conhecemos, eu queria que os irmãos abrissem Lucas capítulo 15. E queria que nós pudéssemos refletir a respeito de como que Deus ele vem em nossa direção, como Deus ele vem com seu amor, com o favor que Ele nos faz em nossa direção, para nos assim tornarmos filhos dEle. Nós não somos filhos de Deus porque queremos ser filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por vontade do Pai que veio em nossa direção. Essa é a boa vontade de Deus. O nosso contexto, ele é um contexto em que nós temos uma paternidade, em que somos filhos de Deus. Porém, nós não temos essa dimensão correta dessa filiação. Nós nascemos, porém nós não somos próximos a esse Pai. Nós não somos e não temos uma convivência e uma comunhão com esse Pai. E Jesus, ele traz uma série de ilustrações que fala a respeito de como que Deus, ele veio em nossa direção para que nós fôssemos adotados. Um favor que este Pai nos faz por amor. Vejam então aí Lucas capítulo 15, o texto bíblico diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que... Baixa um pouquinho aqui. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai:
Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Esse texto é extraordinariamente milagroso. Esse texto ele é extraordinariamente abençoador. É um texto que mostra como que Deus, no seu imenso amor, Ele vem até nós como pessoas ingratas, numa condição e numa natureza pecadora que nós somos, e esse amor de Deus, Ele vem em nossa direção como um favor que nos foi concedido, graça, um favor que nós não merecemos, né? Nós não merecemos esse favor de Deus. Mas vejamos, irmãos, nós como filhos nascemos todos iguais, seres humanos, porém na nossa condição humana nós não temos nenhum tipo de simpatia, vontade e desejo de estarmos nessa comunhão com Deus, a não ser que Deus, em seu extraordinário amor, Ele venha até nós. É assim que as coisas elas acontecem. Nós só somos filhos de Deus por uma ação única da direção de Deus, quer dizer, da direção dos céus, da qual nós fomos atingidos por esse amor. E o texto bíblico fala justamente sobre isso, sobre a paciência de Deus como Pai, sobre o amor de Deus como Pai, sobre o senso de justiça de Deus como Pai.
Eu sei que o autor fala sobre isso, né, no capítulo 5 do Credo Apostólico, a respeito da nossa dimensão de paternidade. Todos nós tivemos um pai, todos nós temos ali um mínimo de um referencial de pai. E os nossos pais foram, ou aqueles pais que ainda estão vivos, são pecadores, homens falhos, homens com problemas às vezes de caráter, problemas de vícios, questões seríssimas. Mas nós precisamos olhar a respeito da paternidade de Deus, e aqui eu vou pegar um pouco o texto do autor, sobre o caráter de Deus. E eu escolhi aqui algo muito importante para que os irmãos pudessem abrir aí o texto. Eu vou pedir aos irmãos que abram, por favor, em João 17, 25. João 17, 25. Que fala a respeito do caráter de Deus, sobre a sua justiça. João 17, 25. Eu vou pedir ao nosso irmão Miguel que faça essa leitura para a gente. Ok. Então veja, irmãos, quando nós falamos a respeito da paternidade de Deus, abaixa só mais um pouquinho, que está dando microfonia aqui na frente. Quando nós falamos a respeito da paternidade de Deus, nós precisamos olhar aquilo que a Bíblia nos mostra a respeito de Deus, o seu caráter de justiça, o seu caráter de amor, de perdão. Por vezes nós lançamos os nossos olhos a respeito da paternidade divina e, de uma maneira errônea, nós olhamos para os nossos referenciais humanos, que são os nossos pais. Mas a Bíblia, ela nos trabalha o coração para que a gente possa ver Deus como um pai, mas como um pai justo, um pai santo. Vamos abrir aí João 17, 11. Vou pedir ao nosso irmão João 17, 11. Vou pedir ao nosso irmão Aécio para ler para a gente. Dezessete, 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ok. Então veja que Jesus, na sua oração sacerdotal, ele vai aos poucos mostrando o caráter de Deus como nosso Pai. Eu sei que por vezes, e o autor fala nesse livro do Credo Apostólico, que por vezes nós podemos confundir essa figura paternal de Deus com aquela que às vezes elas não são tão a figura dos pais que nós temos, né? Então, às vezes, podemos ter tido pais que foram injustos, pais agressivos, pais violentos, e a ideia é que nós, à luz da palavra de Deus, possamos entender Deus como Pai, que Ele se revele e se mostre através da sua santa palavra, né? Então, vimos aqui que Deus, Ele é um Pai santo, um Pai justo. Vamos abrir Mateus 5,48, o Pai perfeito. Mateus 5,
Mateus 5:48. Isso, lê para a gente, irmã Guimária. Isso. Então, Deus como Pai, Ele é perfeito. Lógico que nós vamos, na caminhada cristã, com os anos que nós temos estudado a Palavra de Deus, na caminhada, na comunhão com a igreja, nós vamos compreender, vamos entender essa perfeição de Deus. Como que Deus, Ele sendo perfeito, vai servir de referencial sobre as nossas vidas, como pessoas pecadoras e imperfeitas que nós somos, né? Então, às vezes nós ouvimos as palavras que são ditas nos púlpitos, e elas soam, de certa forma, como que ou desafiadoras, ou às vezes até um pouco, puxa, será que eu consigo fazer isso, né? Deus, como meu Pai, Ele é perfeito, eu preciso então, como filho de Deus hoje, lutar com uma série de pecados internos, para que eu possa, pelo menos, ter uma condição mínima de uma caminhada cristã, como sendo que Deus, sendo um Pai para nós, um Pai perfeito. Então, Deus é santo, um Pai perfeito, um Pai justo, não é isso que nós já vimos? Então, a justiça de Deus, quando nós falamos a respeito desse conceito de justiça, e eu estou aqui somente fazendo uma abordagem com os irmãos de uma forma um pouco corrida, né? Mas o nosso conceito de justiça, cada pessoa tem uma forma de pensar, né? Então, às vezes, as pessoas acham que o conceito de justiça está muito ligado a questões de uma vingança, ligado a questões de violências, e não é esse o contexto que a Bíblia nos mostra, né? A Bíblia vai nos mostrar, com o passar da caminhada cristã, essa forma que nós temos de justiça, e que por vezes a nossa maneira de pensar, ela está às vezes equivocada. Os nossos conceitos, eles estão na sua grande maioria das vezes, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a gente está pensando muita coisa errada, né? A gente chega nessa condição. Mas voltando lá àquele texto que nós vimos, o texto básico sobre o filho gastador, o filho pródigo, né? Então, nós temos 2 filhos ali, e a alegria do pai em que ele não mede nenhum tipo de esforço pelo resgate da alma do seu filho. É o amor de Deus, é o senso de justiça de Deus. Veja que o filho que estava com o pai, que ficou com o pai, ele se sente injustiçado. Ele, de certa forma, faz aquelas colocações e dizendo, olha, esse teu filho, quer dizer, ele não olha o irmão, que é de sangue, como sendo seu próximo familiar, mas ele diz, esse teu filho pegou a grana, pegou o teu dinheiro, gastou tudo, e falta para o outro irmão misericórdia, senso de justiça, irmãos. E o que o texto nos revela é justamente isso, a justiça do Pai, o amor do Pai, a paciência do Pai, a compaixão e a misericórdia do Pai, porque o Pai viu que, diante das dificuldades que aquele filho perdido passou, ele, na realidade, agora ele volta transformado. Ele não é mais a mesma pessoa, ele não é mais aquele filho que saiu daquela casa, ele retorna agora transformado, ele volta modificado, ele já não é mais a mesma pessoa. Pronto, agora a gente chega num ponto importante, em que Ernest Mayr, que é o autor dessa lição que nós estamos estudando, fala a respeito de como nós nos tornamos filhos de Deus. Nós temos, assim, num senso comum, não é assim? Todos nós acreditamos que todos nós somos filhos de Deus. Nós temos, dentro de um pensamento, né, bem popular, e nós somos muito inclusivos dentro dessa perspectiva da paternidade de Deus.
Todo mundo se considera filho. Porém, nem todos os filhos, de fato, reconhecem essa paternidade divina. E essa paternidade divina, ela advém com a conversão. Ela vem no momento em que nós confessamos a Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, a partir desse momento, eu me torno um filho adotivo de Deus. Eu sou ali, naquele momento, agora eu tenho uma compreensão espiritual em que eu sou filho de Deus. Então, até antes, eu vivia como esse jovem gastador. Eu vivia em conformidade aos desejos e vontades do meu coração. De fato, tinha um pai. Eu vivia de uma maneira ingrata nessa relação com o pai, mas eu pouco me lixava por isso. Era isso que estava acontecendo dentro dessa relação em que Jesus coloca claramente sobre os dois filhos, né? O filho gastador e o filho que ficou em casa. Oi, pode perguntar. Somos criaturas e filhos, né? Mesmo que esteja numa condição de morte espiritual, né? Porque assim, antes de Cristo nós estamos mortos espiritualmente, né? Nós vamos agora aqui, irmãos, adentrarmos questões teológicas, tá? Então agora aqui eu vou na pergunta da nossa irmã, se nós nascemos criaturas ou se nós nascemos filhos, né? Nós nascemos filhos, porém, é como esse filho aqui do texto. Ele é um filho que espiritualmente está morto, mas ele não deixa de ser filho. Ele não tem aquela percepção, ele não dá a importância como filho, a importância necessária, a importância vital, né? Em que ele, como filho, só depois que ele, então, passa por uma situação em que a vida vai fazer uma provação, ele então, passa por uma experiência de uma conversão. Isso. Então, eu vou falar aqui com muito cuidado aos irmãos, com muito carinho, né? Existem algumas correntes teológicas, né? E uma corrente teológica diz isso que a irmã está falando, né? E nasce como as pessoas como se fossem criaturas, né? De fato, nós somos criaturas de Deus, né? Mas eu particularmente, eu vou adotar a linha do autor. O autor, de uma maneira muito sábia, Ernest Mayr, né? Ele vai dizer que todos nós nascemos filhos, porém, como o texto bíblico coloca, né? Há aquele momento em que nós despertamos para essa paternidade, para essa filiação. É o momento da conversão, exatamente, né? Então, podem perceber que, na realidade, o texto bíblico que nós lemos sobre o filho pródigo, né, a parábola, os dois filhos, eles estão na mesma casa, porém, os dois estão perdidos. Não é porque eles possuem um pai bondoso, porque eles possuem um pai misericordioso e justo, né? Mas os dois filhos estão perdidaço. Pode observar, os dois, não é o que ficou, ele porque, veja, o filho está lá, o que ficou, ele não consegue ver o que o filho mais novo passou, que é ter nascido, ter uma nova vida. Então, o pai fala, olha, teu irmão estava perdido, você observe isso aí, veja aí o que está acontecendo, ele voltou transformado, agora, de fato, ele é meu filho. Isso, exatamente, né? Então, o texto fala a respeito dessa forma amorosa, paciente de Deus. Deus é muito paciente para conosco, né? Então, às vezes, assim, esse tempo que nós passamos na igreja, a gente chega, às vezes, a ter alguns pensamentos até mesmo equivocados, né? Nós nos esquecemos que um dia
nós não tínhamos passado pela experiência do novo nascimento. Nós andávamos em rebeldia, nós estávamos afastados desse Pai. Então, a gente precisa lembrar disso, porque tem pessoas que estão nesse mesmo estado e que um dia Deus vai chamar essas pessoas. Vai chamá-los para quê? Para que eles se tornem, de fato, filhos adotados por Deus. Teologicamente falando, vou usar um termo teológico, Então, aqueles, minha irmã, que não são adotados, são considerados filhos bastardos, Então, essa é a conotação teológica, tá? Então, veja, para que eu possa me tornar filho de Deus, eu preciso ouvir esse chamado amoroso de Deus, paciente de Deus, porque eu vivia de uma forma indissoluta, vazia, eu vivia fazendo os desejos do meu coração, eu era perdido, totalmente longe de Deus, não amava a Deus, não escutava a voz de Deus, eu era desobediente a Deus porque eu fazia a minha própria vontade. E veja que Deus, na sua imensa paciência, então Deus tem uma paciência que é chamada de quê? Longanimidade. Não é essa palavra que é usada na Bíblia? A longanimidade de Deus. Deus tem uma paciência enorme para conosco, por causa do seu amor, da sua compaixão, da sua bondade. Então, esses são os atributos de Deus. Então, nós, antes da conversão, nós vivíamos, infelizmente, afastados de Deus. É por isso que, quando nós nos deparamos com as pessoas, nós precisamos ter um olhar amoroso e de compaixão, porque aquelas pessoas, elas vão ser chamadas no tempo de Deus. Creia nisso, meu irmão. Tenha fé nisso. Às vezes você tem um filho, você tem um pai, você tem uma mãe que está numa condição espiritual de morte espiritual e que um dia o Senhor vai chamá-los. Você precisa ter paciência, você precisa dar o testemunho. Esse é o nosso ministério, o ministério cristão. Então, frente a esse contexto, nós temos, então, o caráter de Deus. Então, Deus é um Pai justo, um Pai santo, misericordioso, nós vimos, vamos abrir Lucas 6, 36. Lucas 6, 36. Vou pedir nossa irmã Maninha para ler para nós. Lucas 6, 36, esperar aqui chegar o microfone. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Deixa eu só ver. Isso. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Olha, irmãos, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus pelo processo da conversão, nós precisamos mostrar o quê? Que nós somos filhos de Deus. As pessoas precisam ver em nós que nós somos filhos de Deus. E complicou. E eu preciso, veja, o texto bíblico diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Se eu sou filho de Deus e Deus é meu Pai, eu preciso mostrar que eu sou filho de Deus através da misericórdia, do amor, da compaixão. Eu não estou dizendo que esses elementos, essas características dos filhos de Deus são fáceis para nós, eu não disse isso, mas elas são possíveis. E eu preciso lutar para mostrar isso. Por quê, irmãos? Porque ninguém nasce misericordioso, ninguém nasce humilde, ninguém nasce pacificador. Essas características, elas são advindas em nós, uma vez em que Deus em nós fez o maior de todos os milagres, que foi o processo de
conversão, e uma vez que eu sou convertido, me torno filho de Deus. E eu não posso ser a mesma pessoa que eu era antes. Eu não posso me comportar, eu não posso agir, porque dentro de mim existe uma nova natureza. E aqui é claro, sede misericordiosos, porque vocês, veja, uma pessoa que não é filha de Deus, ela vai ler esse texto de forma o quê? Ah, isso é uma poesia. Ah, isso é belo. Ah, isso é muito legal. Mas eu não vou fazer isso, porque isso não é algo que eu vou colocar como uma prática de vida. Sabe por que isso não acontece? Porque justamente essas pessoas ainda não são filhas de Deus. Isso. É isso mesmo, está certíssimo, isso. Isso. É isso que eu falei. Essa é uma corrente teológica, né, que coloca as pessoas, o autor coloca justamente isso. De fato, todos nós somos filhos de Deus. Como for, não só criatura, mas criaturas e filhos também, né? Isso. Mas veja, gente, é isso que eu estou falando. Uma corrente teológica colocou isso de uma maneira... Não está errado, não estaria errado, né? Mas, veja, um dia, como foi o caso desse jovem, ele não era filho do pai, ele não pegou a herança dele, e depois ele não gastou tudo, mas houve um arrependimento, mas ele não continuava sendo filho? Continuava. E o pai, com muita paciência, o que ele fez? Recebeu esse filho. É isso que Jesus está falando, né? Porque, veja, uma vez que eu coloco uma condição teológica como essa, no dia do juízo final, a coisa fica até um pouco complicada, porque eu sou criatura como qualquer outra coisa é criada, e eu acabo, então, saindo de um julgamento, de maneira que eu não consigo passar por esse juízo, né? Mas, assim, é isso que eu estou falando. Eu entendo perfeitamente os irmãos, né? E eu também já partilhei dessa forma de pensar teologicamente, já partilhei, né? E compreendo hoje que é uma linha, de certa forma, ela radicaliza muito, né? Que teologicamente falando, na teologia bíblica, o certo seria essa caminhada que eu estou fazendo essa abordagem com os irmãos. Por quê? Porque durante os anos 80, os anos 90, nós temos uma questão teológica que pouco se fala, é que a teologia ela era uma teologia que era chamada de teologia sistemática. Então, você pegava os textos bíblicos e aí, à luz, às vezes, de uma linha, de uma corrente filosófica, e ali se fazia uma construção de determinados encaminhamentos teológicos, né? Hoje, nós já temos algumas questões teológicas e que elas tratam o texto bíblico da forma como deve ser, né? Então, o texto está falando que todos, de fato, são criaturas, mas também são filhos de Deus. Agora, nem todos são, de fato, assim, adotados por Deus. Essa que é a linha que o autor vai estar abordando teologicamente, né? Que eu acho que que eu tenho estudado teologia, já são mais de 25 anos, e eu acompanhei essa evolução teológica, né? E o autor, ele sabe, o Hermes Maia, ele sabe disso, né? Que houve esse período em que se colocou a coisa de uma maneira muito contundente, dessa forma que, né, foi colocada para a igreja. Por quê? Porque realmente a gente precisa ter a humildade de poder trabalhar esses temas e saber tratar com o passar do tempo, com a arqueologia, né, com a geografia. E então, hoje, a coisa ela é tratada dessa forma, né?
Então, havia, de fato, dentro desse contexto, um certo tipo de forma mais pontual, mais contundente, né? Mas o texto ele aborda que todos, de fato, são filhos de Deus, né? Agora, há um momento, há uma forma em que nós somos despertados pelo próprio Deus e que há uma maneira em que há esse processo de conversão, né? Então, assim, eu estou tendo uma certa cuidado com os irmãos e, ao mesmo tempo, né, porque eu também sou de família presbiteriana, né? Fui criado nessa região aqui. A irmã Guimarães me conhece desde criança. O irmão Abel, que hoje está na comunhão com Jesus Cristo, foi meu professor de teologia também, né? O irmão Lutero, que está vivo lá no interior de São Paulo, presbíteros, né? Então, realmente, essas questões hoje, a gente precisa ter a forma, né, de trabalhar para esclarecer que houveram essas questões no passado teológico, né, dentro da questão da doutrina da igreja, né? A gente precisa saber, de fato, né, que é possível essas melhorias, né? É possível esses, vamos dizer, esses avanços. Não que a coisa mudou, mas é que, de fato, teologicamente falando, hoje, nós, além de termos mais estrutura de estudo, é preciso também ter humildade, né? Então, a humildade de poder saber que essa é a forma, né, mais adequada de se tratar o texto, né? Então, fala, irmão. Talvez seja, enfim. É porque Deus é o nosso Criador, né? Então todos nós, todos mesmo, sem exceção, são criaturas, né? Só para esclarecer o que está sendo dito, né? Ou a gente entendendo, é porque tem um momento que você considera aí, como a gente acredita na predestinação, então nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Isso é interessante, toda vez que eu venho aqui para a igreja, eu passo aqui nesse Bosso Sudoeste, aqui eu vejo o pessoal correndo. Aí hoje é dia de domingo, a gente gosta de vir aqui, de glorificar a Deus, santificar o nosso domingo aqui na EBD, no culto. E eu fico olhando assim, tem gente que está correndo aí, que é filho de Deus e não sabe. Porque em algum momento, né, Jesus Cristo é revelado no coração dele, ou alguns, né? Não estou falando todos, né? Isso na minha visão, né? Então, todos nós somos criaturas, esses é todos mesmo, todos os 8 bilhões de pessoas na Terra, né? E filhos de Deus são aqueles, eu entendo, né? Filhos de Deus são aqueles que são eleitos. Isso. Né? O único gerado por Deus mesmo é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos criatura a partir do momento... Aí é a questão dessa, a partir do momento da sua conversão, aí não está errado não, porque você se torna filho de Deus, adotado, né? Mas se for olhar o conceito de predestinação, antes mesmo de você ser gerado, você já é filho de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Isso. Porque o que se diz normalmente, o pessoal por aí, isso de maneira até mesmo falando o nome do Senhor em vão, é como se tivesse ali tendo algum conforto, alguma coisa, e fala, sou filho de Deus. E alguns não, às vezes, eu até entendo que na Bíblia, e com base nisso aí, a gente só tem duas coisas, ou é filho de Deus ou é filho de diabo. Sim, sim. Não tem uma terceira, né? Sim, sim. Aí, com essa ressalva que eu falei, porque a gente, às vezes, pode ver um cara pecador hoje, completamente ali, desviado, né? Fazendo mal aí, desde o dia que nasceu, e pode ser que ele seja convertido. A gente acredita no poder do Espírito Santo. Então, esse daí, a gente não pode dizer que é filho do diabo. Parece que é pelas obras até ali, né? Mas, a partir do momento que ele converteu, o próprio Paulo é um grande exemplo desse, que fazia maldades de todos os tipos, perseguindo os cristãos, e foi quem foi, né? Isso. Então, não sei se é isso que está sendo dito, só porque como fala todos nós, aí eu não sei se o senhor está falando aqui da igreja, considerando a gente aqui como todos eleitos. Não, todos então, nós. Mas todos os nós. 8 bilhões, aí eu não sei se é... Mas só para esclarecer, sem entrar muito, só para esclarecer o que está sendo dito, porque às vezes quando fala todos, a gente não sabe se é todos aqui que estão presentes, todos da igreja, todos os eleitos, todos quem. E na Bíblia também tem isso, né? Na Bíblia fala todos de N maneiras diferentes. Tem hora que está falando todo mundo, tem hora que está falando só o grupo ali da igreja. Exato. Então, é só para esclarecer. É ótimo. Veja, irmãos, quando nós falamos a respeito da questão de sermos filhos de Deus, por vezes nós até colocamos, às vezes, essas questões doutrinárias, né?
Mas veja que o pai, no texto bíblico, do texto de Jesus, ele está aberto a perdoar. Ele não está preocupado. Ele perdoa o filho. Ele tem 2 filhos, né, como eu falei. E os 2 filhos estão perdidos. Foram criados dentro da mesma casa, possuem o mesmo pai, mas o filho que volta é o filho que sabe que agora, de fato, o meu pai, né? Então, agora ele tem aquela condição de declarar que ele é filho. E, por vezes, essa questão bíblica, ela tem como preocupação de nós lançarmos a pregação do Evangelho para todos, né? E sempre esperarmos que Deus realmente ele faça, como Ele fez conosco, o milagroso papel da conversão em nossos corações, né? É isso que nós esperamos, né? Mas veja, para nós nos tornarmos filhos de Deus, né, vamos abrir lá em João 1, pedir aos irmãos que abram em João 1. João 1, 11, 12. João 1, 11 e 12. Eu vou pedir ao nosso irmão ler para a gente o Olson. Isso. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ótimo. Então, veja, nós nos tornamos, então, filhos de Deus, efetivamente, né, adotados. Nós agora reconhecemos que somos filhos de Deus, à luz do texto que acabamos de ler. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome. Então, crer em Cristo é nós nos tornarmos filhos de Deus, né? Vamos abrir agora lá em Mateus. Pronto, vamos agora abrir Mateus 6, versículo 9. Mateus 6, 9. Mateus 6, 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então vejam, para que eu possa declarar, para que eu possa falar que Deus é meu Pai, é necessário que eu de fato possa estar numa filiação, para que eu possa de fato estar numa comunhão com esse Pai e eu faça essa declaração. Então, quando nós falamos, recitamos, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, um elemento importante nesse processo é que nós, de fato, sejamos filhos de Deus. E para que eu possa ser filho de Deus, dentro dessa perspectiva que eu estou colocando aqui, teológica para os irmãos, eu preciso declarar a Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. É por isso que eu faço a oração do Pai Nosso, porque eu sou filho de Deus. Uma vez como filho, eu posso então dizer que Deus é meu Pai. E como pai, eu tenho que me comportar como filho de Deus. Foi isso que eu coloquei, né? Foi isso é importante que a gente possa trabalhar essas questões. Quer falar? Não? Vamos lá, irmãos. Então, a nossa filiação, ela se dá justamente por esses aspectos, né? Em que nós fomos salvos dos nossos pecados e estamos agora submissos a Deus como filhos dele, né?
Vamos abrir Filipenses 1:27, que agora fala sobre a nossa responsabilidade como filhos. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então veja, uma vez que nós somos filhos de Deus, nós devemos viver dando um bom testemunho, compreendendo, através da palavra de Deus, como deve ser o nosso comportamento em qualquer lugar onde nós estivermos, como filhos de Deus. Então, eu acho que um grande embate que nós temos, um conflito interno que trazemos em nosso coração, em nossa mente, é justamente, como filhos que somos, nós fazermos a vontade do Pai e anularmos a nossa vontade. Todos os dias nós estamos nesse embate, né? Nós estamos nessa luta. Eu, como filho de Deus, como eu responderia a essa situação? Como eu reagiria a essa situação? Geralmente, infelizmente, nós colocamos as nossas reações, os nossos achismos, antes dessas questões. As questões como representantes do reino de Deus, nos lugares onde nós estamos. Então, quando nós somos pegos de forma de surpresa, frente a uma questão que devemos responder, nós devemos responder como? Eu devo responder como um filho de Deus. E como filho de Deus, eu tenho que trazer todos aqueles valores do caráter de Deus em minha vida. Mas aí, veja, irmãos, eu acho que o que eu acabei de falar é algo que ficou muito assim, aberto, né? Então, veja, a caminhada dia após dia, na comunhão, na comunidade que é a igreja, o aprendizado das Escrituras, vão moldando o nosso caráter. Vir para a igreja e estudarmos as Escrituras é o desafio de compreendermos o caráter de Deus, para que o meu possa ser alterado, mudado, através do conhecimento das Escrituras, e eu assim, então, reagir aonde Deus me colocou, para que eu possa ser a testemunha do Evangelho, da graça de Deus, onde o Senhor tem nos colocado. Então, o grande desafio para nós, como expressão de fé, é a gente reagir como filhos, e não como pessoas que, através daquilo que nós pensamos, nós palpitamos, nós falamos muitas coisas e colocamos muito mais a nossa vontade do que como filhos de Deus. O grande desafio é esse. Nós sabemos que Deus é santo? Mas como é que eu vou aprender com a santidade de Deus? Eu sei que Deus é justo, mas como que eu vou aprender a justiça de Deus na sua palavra? Quando, diante de uma situação corriqueira do dia a dia, me é exigido ser filho de Deus com justiça. Então, nós estamos hoje experimentando um grande dilema, ou eu colocaria assim, uma grande questão, e como cristãos que somos hoje, de sermos testados como filhos, na sociedade, no trabalho, nas questões públicas. Como que um filho de Deus, de fato, reagiria? Quando nós olhamos as lideranças religiosas hoje, a gente fica um queixo caído.
nós ficamos assim, assustados. Porque será que um filho de Deus, você como filho de Deus, você responderia dessa maneira? Você age dessa forma ou agiria dessa forma? Veja, irmãos, que o que eu estou colocando aqui é justamente o conflito que se cria aqui dentro, no coração. Minha vontade é uma coisa, mas o meu agir deve ser um agir como filho de Deus. E agir como filho de Deus não dá popularidade, não dá aplausos, não dá engajamento, não dá reconhecimento, de maneira nenhuma, irmãos. Então, quando nós declaramos que somos uma igreja bíblica, precisamos agir de forma bíblica. Precisamos nos submetermos aos ensinos da palavra, mas de forma prática, não é declaratória. Não adianta você ter a sã doutrina se você, de fato, quando se relaciona com as pessoas, você é uma pessoa mais injusta possível. Veja que hoje nós ouvimos, na grande maioria, né, da mídia, que nós vivemos a pós-verdade. Isso é tão vergonhoso, mas se popularizou. A verdade, ela não é mais o centro. O que é, dentro de uma sociedade, uma verdade quando ela é relativizada? Difícil. Muito difícil. Nós vivemos tempos difíceis, pelo fato de que aquilo que era essencial para nós, lamentavelmente, parece que abandonamos como sociedade humana. Então, o Filho de Deus, ele precisa mostrar que ele realmente é Filho de Deus. E olha, houve uma forma de se criar uma ideia equivocada que os filhos de Deus eram aquelas pessoas apáticas, né, passivas, ou aquelas pessoas que se enclausuravam, que ficavam fechadas dentro de templos, ou que iam se recolher para lugares ermos. Não, não é nada disso. Somos pessoas conscientes, ativas, fomos colocados, de fato, onde nós estamos, para que a gente possa dar testemunho como filhos de Deus, né? Bom, alguém gostaria de participar, de contribuir? Sim, Pai Nosso. Que tem sido, a oração que Jesus nos ensinou tem sido usado por grande parte dos cristãos para mentir para Deus. Olha só, começa Pai Nosso, santificado, toda a soberania. No final diz que perdoa todo mundo, no outro dia nas redes sociais está xingando todo mundo, está brigando com o Pai, isso não é coisa nenhuma. Então, o Pai Nosso está sendo, você está mentindo para Deus, diretamente mentindo para Deus, que está perdoando, que está fazendo isso, não está fazendo coisa nenhuma, você está mentindo. Quando você não está falando com o vizinho, quando você brigou com a mãe, ou com o pai, ou com quem quer que seja, quando você não concorda com a opinião do outro, você não está em condições de restar o Pai Nosso. Então veja, irmão Miguel, no momento em que eu faço a oração do Pai Nosso, veja o que diz aqui: Pai Nosso que estás nos céus, que o nome de Deus seja santificado. O nome de Deus será santificado a partir do momento em que eu, como filho, dou testemunho da santidade de Deus. Por isso que a oração se torna falha. Então, sim, é belo, é maravilhoso quando nós estamos em tempo de aflição, recorremos a Deus como Pai, né? Senhor, meu Deus e Pai, vem em socorro de mim. Mas aqui a oração está falando o quê? Que o nome de Deus será exaltado no momento em que eu, como filho, estou fazendo o quê? Dando o testemunho da santidade de Deus. Nós não vimos que Deus é santo? Mas se eu sou um cara mais profano, mais achincalhado,
Se eu sou a pessoa que, onde eu vá, todo mundo me reconhece como o cara mais depravado, o mais indecente, o mais imoral. Aí eu preciso, como filho, fazer um conserto. Pode acontecer? Eu não estou dizendo que não possa, pode acontecer. Mas eu preciso consertar. Como filho, eu preciso consertar a minha vida. Né, seu Miguel? E veja que tem questões que são colocadas na oração que só pode fazer quem é filho. Ele diz assim: venha o teu reino. O que isso significa? Que o reino de Deus, predominantemente, ele governa mais em mim do que eu em qualquer outro lugar. Deus governa em mim. É isso que a oração do Pai Nosso está falando, que o reino de Deus venha aonde eu estiver e as pessoas possam ver a justiça, a bondade, o amor. Eu não estou dizendo, veja gente, a nossa grande questão está ligada intrinsecamente à questão da compreensão de justiça. Vamos dar um exemplo aqui. Naquele momento em que as duas mulheres estavam brigando por causa da criança, e Salomão estava ali, né, vendo aquela disputa com a criança, Salomão, ele precisava evocar, ele precisava trazer a justiça. Que ele poderia, né, ser tendencioso a uma e desfavorecer a outra, ou tendencioso a outra e ele não poderia agir ali com, vamos dizer, com o coração. Ele tinha que trazer ali a justiça. Aí, já que vocês estão brigando, vamos fazer isso. Aí ele descobre quem é a mãe. A sabedoria exigirá de nós inteligência, humildade, conhecimento da palavra. Então, o reino de Deus, para quem vai fazer a oração do Pai Nosso, nós, como súditos do seu reino, somos representantes do reino de Deus, em que nós adentramos o mundo de Deus com o amor, a justiça, a misericórdia, a compaixão. Essas palavras, elas hoje são meio que demodê. Você sabe que a palavra demodê? Até a palavra demodê está cafona, né, que eu falei agora aqui. Pastor, falar de justiça, falar de amor, a gente está querendo outra coisa, né? Não fala, minha irmã. Nas três parábolas, o foco é alguém que busca, né? Uhum. O pastor busca a ovelha, a mulher busca a dracma, até encontrar, Isso. né? Ambos. E na parábola do pai, o pai pródigo, né? Porque ele é um pai pródigo, tem até um livro lindo com esse título. Ele é generoso, porque Sim. pródigo pode ser gastador ou generoso. Uhum. Então, esse pai, ele também busca os dois filhos. Sim. Ele vai atrás do Sim, primeiro sim, filho, sim, quando ele sim. retorna, Sim, né, sim. do que saiu de casa. E o que continuou em casa, no final, fala que o pai também foi atrás dele quando ele não quis entrar, né? Mas, assim, essa linha teológica que o senhor falou, essa aí, para mim, eu nunca tinha ouvido dessa, também aprendi essa que a Miriam falou, né? Uhum. Mas, assim, mesmo ele sendo o pai dos dois e indo atrás dos dois, pelo final da parábola que a gente tem aqui, só um foi encontrado. Uhum. Uhum. Só o que não viveu de acordo com a sua própria vontade. Uhum. Porque o que estava em casa, ficou na birra lá fora, ele também estava seguindo a sua vontade. Sim, sim. Né? Exato. Então, assim, mesmo ele sendo o pai dos dois, buscando os dois, só um foi encontrado. Exatamente, Né? exatamente. Está certíssimo, né? Como eu falei, os dois filhos estavam em casa, mas os dois eram perdidos. Criados na igreja, foram circuncidados, né? Eles foram religiosamente ali, orientados no templo. Mas a preocupação do pai era que houvesse uma genuína transformação. É no momento em que o filho reconhece que o pai, de fato, sempre foi pai, mas ele vê agora o pai como pai. Antes ele não via o pai como pai. E via alguém que podia pegar a herança dele, curtir a vida. Esse é o estado do homem sem Cristo.
o estado do homem sem Cristo, natural, o homem natural, né, que nós conhecemos. Só voltando para a gente encerrar aqui, veja que o pão nosso de cada dia é o Pai quem nos dá. Né? Então, estou o quê? Na dependência de Deus, na dependência desse Pai. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Só um filho transformado é que tem a capacidade de reconhecer que pecou e que tem que pedir perdão a Deus, ou pedir perdão ao próximo, né? E um dos elementos muito importantes de um filho: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Então, quando nós saímos todos os dias como filhos de Deus, Senhor, não deixe que eu caia em tentação. E você sabe qual é a tentação. Todos nós sabemos quais são os pecados que nós somos fracos. Né? Nós somos fracos, e há pecados ali que antes de sair, por exemplo, o pecado você ser uma pessoa iracunda, é pecado, meu irmão. Uma pessoa que se ira facilmente, uma pessoa que, né, ela vai logo ali. Então, assim, você é um chefe de seção, um diretor de uma área, e você tem que olhar aquelas pessoas que estão ali para fazer uma gestão de pessoas, mas também são seres humanos. E que no início, amanhã é segunda-feira, você vai para o trabalho, e você tem a responsabilidade de cuidar daquelas pessoas, mesmo que elas não cuidem de você, mesmo que às vezes até te firam. Esse é o papel do pastor, né? O papel do pastor é esse. Nós temos um cuidado com o rebanho que não é nosso, mas o rebanho, ele é de Cristo. Ele é de Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu para derramar o sangue por essa igreja, por esse rebanho. Então, quando você sair, então, amanhã pela manhã, você peça a Deus como filho de Deus, né? Não nos deixes cair em tentação, mas, Senhor, me livra do mal, para que eu não seja um mal na vida daquela pessoa, para que eu não seja uma maldição na vida daquela pessoa, porque eu sou teu filho, sou filho do Senhor. Que eu possa, diante dos teus ensinos, ser transformado e ser usado pelo Senhor, porque o que eu tenho feito durante muito tempo já não tem resolvido nada. Né? Às vezes até serve de escândalo. Né? Nós até, quando nós não agimos como filhos de Deus, servimos até como pedra de tropeço. Nesse evento lá de Campina Grande, um pastor falou um negócio muito interessante lá. Na igreja, domingo, de manhã, à noite, dia, não sei o que e tal. Mas dá uma olhadinha no Facebook, no zap dele da segunda-feira, que você vê o cristão que está lá. Eu achei isso muito interessante. Eu que sou péssimo em redes sociais, eu não frequento nenhuma. Mas eu resolvi olhar algumas coisas e eu vi uns absurdos lá, inclusive com irmãos. E eu fiquei impressionado com essa questão, né? Como isso é forte, né? Isso. Porque eu não sei se a pessoa é inocente, o que é isso aí, mas é um negócio sério, né? Você vê as pessoas desejando a morte do irmão, como é que fica isso? Exato, irmão Miguel. Deus está vendo tudo, que a conexão, a internet de Deus não cai. Exatamente. Você vê declarações que elas são antibíblicas, vamos dizer assim, né? Você chega assim, meu irmão, olha, a Bíblia não nos ensina dessa forma, né? A Bíblia não nos orienta dessa maneira. A palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos reagir não dessa maneira, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho que reagir assim, porque senão eu não vou ter voz. Assim, mas não está dando uma voz a um reino que não é o reino de Deus, é um outro reino.
É uma outra mensagem que está sendo captada por uma outra, né, um outro grupo e que não condiz aquilo que é a palavra de Deus, né? Então, colocação é pertinente, irmão Miguel, sua colocação, realmente isso tem ocorrido, né? Quando nós olhamos as redes sociais das pessoas, né, o que temos visto é uma radiografia das vísceras da alma dessas pessoas e que mostra, lamentavelmente, muita coisa que não está em sintonia com aqueles que são filhos de Deus, né? Lamentavelmente. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nós te louvamos por essa oportunidade importante que tivemos de estudar a Tua Palavra. Dê-nos, Senhor, um coração quebrantado, a humildade, para ouvirmos os Teus ensinos e assim agirmos conforme a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos dê forças para fazermos aquilo que temos aprendido na Tua Palavra. Assim nós pedimos no nome de Jesus. Amém.